Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo. Você é nosso convidado para acompanhar as notícias da Câmara e também da nossa cidade. E essa semana é a semana de aniversário de São José. Você acompanhou aí o nosso especial que passou antes do boletim? Então, já te convido que durante essa semana, antes do boletim, todos os dias, nós vamos apresentar aí mini documentários sobre a nossa cidade. Um trabalho muito legal aqui da nossa equipe de jornalismo que vale a pena conferir. E é claro que aqui no boletim também tem muita informação. Hoje, inclusive, vamos falar sobre inadimplência, que é uma realidade na vida de 70 milhões de brasileiros. E a gente traz algumas dicas para você controlar o seu orçamento. Mas antes, a gente começa o boletim de hoje falando de saúde. Você está com as suas vacinas em dia? Pois é, um projeto aprovado aqui na Câmara quer conscientizar a população a seguir o calendário de vacinação do município. A proposta é sensibilizar os moradores sobre a importância das campanhas de imunização para ampliar a adesão dos moradores, que vem caindo ao longo dos anos. E a gente não precisa nem falar, né, que as vacinas são seguras e a principal forma de prevenção de uma série de doenças. Dia de atualizar a carteira de vacinação do Enzo. Nem a mãe dele sabia que seriam tantas vacinas dessa vez. Foram 5 doses diferentes. O coração da Mauricéia ficou apertado, mas o importante é o filho estar protegido. É bom dar tudo de uma vez, porque previne, né? Então, a gente tá aí para isso, né? A gente sofre junto com a criança, mas é pro bem dele, né? Então, já deu, graças a Deus, agora só daqui a 2 meses eu espero. Nas unidades básicas de saúde estão disponíveis todas as vacinas que fazem parte do calendário vacinal. As doses contra poliomielite, rotavírus, hepatite A e B e a BCG, todas disponíveis nos primeiros 15 meses de vida. A Suelen trouxe a pequena Maitê para se imunizar e foi embora mais tranquila. Sim, claro. A aplicação sempre é bom fazer na data, tudo certinho, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, que foi igual aconteceu comigo, acabei esquecendo, com a correria, mas sempre é bom deixar a caderneta sempre em dia. Atos de amor e consciência como esse podem se tornar ainda mais frequentes na cidade. E um projeto de lei aprovado pela Câmara quer acabar com a desinformação sobre a vacina. O texto, de autoria do vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a instituir uma campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação. Olha, principalmente alertar a todas as famílias a necessidade de levar as crianças para se vacinarem. Primeiro, da importância que é a vacina, né? O conceito que nós temos de vacina, né? Que é ciência pura, que é uma evolução que os cientistas conseguiram, as duras penas, trazer para o mundo, né? Trazer para as comunidades, e que nós temos que cada vez mais valorizar isso. E principalmente dizer que vacinação, se vacinar, é salvação de vidas também, e também o que a gente pode dizer? Você faz aí um preventivo muito importante para a saúde pública. O texto também prevê que sejam firmadas parcerias que ajudem o poder público na divulgação de campanhas e esclarecimentos sobre a vacina. A expectativa é que a Prefeitura também promova atividades educativas nos hospitais e escolas municipais para combater a propagação de informações falsas. Geralmente, as campanhas de sensibilização são campanhas fortes que a gente faz nesse sentido, né, em todas as unidades básicas de saúde, em todos os grupos das unidades públicas, tanto das escolas municipais, outros estabelecimentos. Então, a ideia é massificar bastante a importância da vacinação, seja qual ela for. Com a consciência, a espera é que a taxa de adesão das campanhas volte a subir. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Prefeitura, desde 2014 os números têm sido menores a cada ano. Vacinas disponíveis para todos os públicos, como influenza e Covid-19, também têm apresentado resultados abaixo do esperado. Então, os índices caíram, a gente tem começado a dar uma recuperada, mas a gente precisa lembrar que aqui, uma estratégia adequada para você não ter doença é assim, saneamento básico, né?
água potável e ter a sua carteira de vacinação em dia. Porque assim, doenças preveníveis por vacina, você só consegue combater se eu me vacinar. Porque uma vez a doença já instalada, você vai tratar com os sintomáticos. A única forma de prevenção, de prevenir uma poliomielite, é se vacinando com a poliomielite. Sarampo é com sarampo, uma difteria, um tétano é com as vacinações. A queda na procura pelas vacinas em São José é reflexo de uma realidade vivida em todo o país. Em 2021, a vacinação infantil chegou ao pior nível em 3 décadas. As taxas de cobertura voltaram ao patamar de 1987. Essa infectologista classifica o cenário como preocupante, porque doenças já erradicadas, como a poliomielite, podem voltar a fazer vítimas. Então, se a taxa de cobertura vacinal é muito baixinha, e a gente tem um vírus circulando atenuado, ele pode provocar o retorno da poliomielite, que é uma doença extremamente grave. Quando não leva à morte, leva a sequelas para o resto da vida, respiratórias, físicas. E, obviamente, é um cenário que a gente não quer que volte. A doença é imunoprevenível, nós estamos há anos sem a doença no país. E outras doenças também, né? Nós já ficamos 4 anos sem o sarampo no Brasil, tivemos, inclusive, um certificado de eliminação e voltamos a ter o sarampo em surtos, 3 momentos diferentes e agora entrando de novo com um reforço no calendário vacinal, porque os vírus continuam circulando. Então, e se a imunização não for mantida numa taxa de cobertura e esse vírus encontra uma pessoa vulnerável, ele vai provocar a infecção vai fazer com que a pessoa elimine vírus e vá transmitir para outras pessoas. Essa doença volta a circular. E o vereador Zé Luiz reforça que é preciso olhar para o futuro com otimismo e que os benefícios da mudança de comportamento e a conscientização sobre a importância das campanhas serão colhidos pela própria população. Não tenho dúvida que como eu disse, é parte da saúde preventiva. Ela é uma economia que o município faz quando você trabalha preventivamente nesse sentido. E eu não tenho dúvida, uma campanha forte de conscientização vai melhorar os índices também de vacinação do município em relação ao Estado e o Brasil também. Para essa segundona começar bem, sempre bom falar de emprego, não é mesmo? Então, para você que está buscando uma oportunidade, fica com a gente e acompanha as vagas abertas aqui em São José, aqui na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de controladoria, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de mecânico, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, cobrador interno, contador ou contadora, cozinheira, cozinheira geral, desenhista de AutoCAD, empregada doméstica, executivo de vendas, fresador CNC, operador de caixa, operador de telemarketing, operador de torno CNC, pedreiro, preparador de pintura, promotor de vendas, serralheiro, terapeuta ocupacional, vendedor externo, vendedor interno e vendedora. Ainda há vaga para a pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E já que a gente estava falando de vacinas e prevenção, vamos aproveitar para lembrar quais doses são oferecidas ao longo do ano aqui em São José. Pois é, a repórter Tati Vilela foi buscar essa informação para a gente e traz todos os detalhes. Importante, né, seguir o calendário vacinal e tomar todas as vacinas, não é mesmo, Tati? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde. A Prefeitura está prorrogando o prazo de uma vacina muito importante para a garotada, que faz parte aí do calendário nacional de imunização, é a meningite ACWY. E a Prefeitura também ampliou a faixa etária de quem pode receber essa vacina. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Cristina Alvarenga, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Muito boa tarde, Cristina. Como é que vai
funcionar esse prazo? Boa tarde. Como que vai funcionar? A gente está assim, no calendário nós já temos essa vacina ACWY disponível para 11 e 12 anos. Agora nós recebemos o informe da Secretaria de Estado e vamos ampliar. Todos os adolescentes de 13 a 14 anos até o dia 31 de dezembro deste ano podem se beneficiar com essa dose de ACWY. Qual que é a importância? Quando eu faço essa vacina, eu estou me protegendo contra 4 tipos de doenças. Ela é bem completa, né? Bem completa, 4 tipos que evitável por doença meningocócica. Então, a gente vai estar trabalhando de crianças de 11 a 14 anos. E é preciso, então, procurar o posto de saúde, né, que tenha esse setor de vacinação mais próximo da residência, munidos de quais documentos? Eu acho assim, leva um documento de identidade com foto, se tiver a carteira de vacinação, leva, até para a gente ver se esse adolescente não só precisa do ACWY, como precisa de outras vacinas que estão faltando para ele tomar. É super importante o adolescente manter sua carteira atualizada. Os adolescentes se vacinam contra difteria e tétano na infância e esquecem de se vacinar na faixa adulta, nessa faixa de adolescente. Então é importante levar a carteira, de repente faz a ACWY e uma dose da dupla adulto também. E uma das vacinas também que está agora fazendo parte da campanha, né, no atual momento aqui na cidade, é a BCG, é isso mesmo? Isso, a gente também tem a vacina BCG e outras vacinas do calendário básico de saúde. A gente tem 3 maternidades que faz o BCG na maternidade e agora a gente tem 4 unidades de saúde que, quando sair da maternidade sem receber essa vacina, agendam pelo Departamento de Atenção Básica, de atenção pelo DAPS e consegue se vacinar. E como é que está a adesão às vacinas aqui no município, a cobertura vacinal? Olha, a gente tem trabalhado, assim, o ano passado já teve um pequeno aumento, mas assim como todo o Brasil, como todo o estado de São Paulo, está com dificuldade de ter essa cobertura vacinal. A gente tem que lembrar que a gente só consegue evitar as doenças se as nossas coberturas forem satisfatórias. Então, eu preciso ter uma vacina de BCG de 90%, uma vacina de pólio de 95%, de meningo ACWY em 95% para esses adolescentes e essas crianças nessas faixas etárias. Ok, Cristina, muito obrigada pela sua participação. Fica o alerta, então, para os pais, você que é pai, mãe, responsável, não deixe de levar a criança ou o adolescente para tomar, então, essas vacinas da meningite e da BCG também. Ok? Porque a vacina é a única forma de se proteger de muitas doenças. Eu volto à redação. Muito obrigado pelas informações, Tati. E mudando um pouco de assunto, nós somos 70 milhões de inadimplentes aqui no Brasil. Esse número assusta e muito e também mostra a dificuldade dos brasileiros em quitar as dívidas. Alguns fatores econômicos têm contribuído com essa realidade, mas algo que precisa ser dito também é a importância de fazer um orçamento financeiro e conhecer as leis em vigor. Sabia que algumas dívidas também têm prazos? Confira na reportagem. 71,9 milhões de inadimplentes, praticamente 1/3 de toda a população brasileira, está no vermelho. Quem conseguiu fugir das contas atrasadas, como a Maria Cecília, respira aliviado. Eu tento gastar somente o que eu consigo pagar, né? Então eu me organizo. Eu tenho 3 cartões de crédito, mas cada um tem um limite, eu vou me organizando. Eu consigo pagar X, eu gasto X, gasto menos. Tem que se organizar, né? Se eu compro uma balinha, eu já pago na hora, que eu tento pagar o máximo, não dever nada para ninguém. Mas o problema é que nem todo mundo tem o cuidado da Maria Cecília. Aí a questão é mais profunda. Segundo o Gabriel, coordenador do Serasa, são muitos os brasileiros que não conseguem arcar com contas só com o salário. E nessa matemática, as compras no crédito continuam sendo o principal vilão. Para se ter uma ideia, só os juros do cartão pode chegar a mais de 400% ao ano. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê que algumas famílias têm um nível de endividamento um pouco elevado para a faixa salarial, o que compromete também aí grande parte da sua renda, grande parte da cessão de crédito no mercado, também da tranquilidade dessas pessoas. Com a falta de pagamento, entram em cena as cobranças. E sabe o que acontece com muitos devedores? CPF negativado. Essas 71,9 milhões de pessoas, de brasileiros que são inadimplentes, elas estão sim com o CPF restrito, por conta de inadimplência mesmo, que são dívidas negativadas com menos de 5 anos, né? Então é um número bem alto mesmo de brasileiros que estão nessa situação, e é uma situação bem desconfortável, né? Pois a inadimplência, a negativação, ela implica principalmente na falta de concessão de crédito por parte de credores.
Então, o que isso quer dizer? Quando o consumidor ele vai adquirir um empréstimo, adquirir um crédito no mercado, comprar uma televisão, enfim, adquirir qualquer bem, o crédito ele é muito levado em conta. A pessoa com o nome sujo, com o CPF marcado como negativado, ela pode ter alguma negativa e alguma dificuldade na concessão de crédito. Apesar de constrangedoras, as ações de cobrança são totalmente legais, como explica este advogado. As cobranças, né, feitas pelas instituições bancárias, elas estão cobertas de legalidade aí, com as inscrições do nome do devedor aos órgãos de proteção, ao SPC, ao Serasa, e isso gera uma restrição ao crédito, naturalmente, né? Diante de tanta dificuldade de quitar os débitos, algumas pessoas optam por postergar o pagamento por tempo indeterminado. Elas acreditam que a dívida vai caducar, ou seja, será perdoada. Mas será que é assim mesmo que isso funciona? Não é bem assim. O que existe é um prazo de 5 anos para que o nome do devedor seja retirado da lista de negativados. Mas se a dívida não for paga, o processo pode ser renovado por mais 5 anos. Existe no senso comum, né, que a dívida ela caduca em 5 anos, né, que é o prazo prescricional. De fato, existe previsão legal para que esses débitos bancários eles prescrevam no prazo de 5 anos. No entanto, é importante observar que existem alguns fatores que interrompem esse prazo prescricional. Então, após a ocorrência do débito, né, da mora do devedor, sendo o banco distribuindo uma ação judicial de cobrança, uma execução, por exemplo, o despacho do juiz que manda citar o devedor, ele interrompe o prazo prescricional, renovando esse prazo de 5 anos. Então, não necessariamente todas as dívidas bancárias prescreverão no prazo de 5 anos corridos, contínuos, né? É uma possibilidade, mas não é a única possibilidade. E para tentar sair da inadimplência, a educação financeira é um dos caminhos. Se planeje, crie um orçamento familiar e categorize suas contas. Saber quanto se ganha e quanto se gasta no mês é fundamental. Essas contas, que são as contas fixas, não podem passar de 55% do meu salário. Então, se o meu salário hoje, por exemplo, é de R$2.000, eu tenho que pegar esse valor, multiplicar por 0,55 para colocar um valor limitado de conta fixa. Para quê? Porque se eu não utilizar um valor limitado, eu sempre vou gastar mais. E aí entra também na ordem de pagar as contas, que eu não posso pagar a conta simplesmente porque ela vence primeiro. Tem a ordem, que são as contas que eu chamo de nível 1, nível 2 e nível 3. As contas de nível 1 são as contas fixas, que são essas que a gente vai pagar até morrer. Porque conta fixa não adianta atrasar, não adianta parcelar e não adianta passar no crédito, porque mês que vem vai ter de novo. Então eu preciso aprender a controlar minha vida e pagar minhas contas com o meu salário pagando à vista todas elas. Paguei as contas fixas, que são as contas de nível 1, aí eu vou para as contas de nível 2, que são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, financiamento de carro e casa. Se eu deixar de pagar, eu perco. Então essas são as de nível 2. E depois as de nível 3, que é o resto, que seria algum tipo de empréstimo, no caso ali uma dívida com amigos, Serasa, cartão de crédito. Então a ordem de pagar as contas é essa. Se eu inverter, dá errado. Outro caminho é por meio dos feirões de negociação de dívida. O Serasa ainda mantém no site da instituição alguns caminhos e propostas de negociação. Quem se enquadra no programa Desenrola do governo federal também pode procurar uma opção para quitar o débito. E se conseguiu limpar o nome, calcule bem os gastos para não cair no vermelho novamente. A saída da renegociação de dívidas, a Serasa oferece o Serasa Limpa Nome, que é uma ferramenta amplamente conhecida aí no Brasil. Também alguns feirões aí que acontecem eventualmente no ano, que também já é um evento muito esperado pelos brasileiros. E agora vamos falar do tempo? Como será que ficam as temperaturas para essa segunda-feira e também amanhã, terça-feira? A tarde desta segunda-feira permanece ensolarada e sem chances de chuva. A máxima é de 26 e a mínima de 9 graus. Amanhã, terça-feira, o dia também será com sol e não deve chover. A máxima será de 27, com mínima de 10 graus. E a gente fica por aqui com o boletim desta segunda-feira. Uma ótima tarde para você. E para você continuar com a gente e conhecer toda a nossa programação, faça parte das nossas redes sociais. Nosso Instagram e YouTube são esses aqui aparecendo na tela. Daqui a pouco tem o Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. Amanhã a gente está de volta. Até mais. Tchau.